A polifonia cultural de língua portuguesa. Quando se fala da relação entre os países de língua portuguesa, é difícil não falar de lusofonia, que considera que os usuários da língua portuguesa constituem uma comunidade linguística, reconhecendo, por meio da língua, uma herança comum e um projeto cultural, político e econômico cada vez mais comum entre os 8 países que têm o português como idioma oficial. Entretanto, pensar em lusofonia é equivocar-se, pois uniformizar os países de língua portuguesa em qualquer tipo de campo é perigoso. É bem verdade que a realidade da globalização em que vivemos tende a uniformizar alguns aspectos culturais. Entretanto, os contextos históricos e geográficos constituem para a peculiaridade de cada cultura. Além disso, a variedade interna de cultura não pode ser esquecida. Lusofonia é o conjunto de identidades culturais existentes em países falantes da língua portuguesa, que atualmente é oficial de 8 países, sendo eles Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Timor-Leste. Apesar da incorporação de vocábulos nativos e modificações gramaticais e de pronúncias próprias de cada país, as línguas mantêm uma unidade com o português de Portugal. Vale ressaltar que existem diversas diferenças entre o português europeu, o africano, o asiático e o brasileiro, em termos de vocábulo, pronúncia e sintaxe, principalmente nas variedades vernáculas. Já na escrita e em textos científicos, as diferenças são bem menores. Possuindo uma língua em comum, estes países apresentam uma cultura homogênea, ou seja, possuem características semelhantes, tomando como exemplo o Carnaval, manifestação cultural que todos os países realizam, entretanto, cada um com suas peculiaridades, o que faz com que o mesmo, sendo uma cultura homogênea, se torne heterogênea. A língua portuguesa ocupa um papel solene no plano mundial. Já não é vista somente como instrumento cultural, mas também como um ponto estratégico na comunidade mundial. A realidade da globalização em que vivemos tende a uniformizar alguns aspectos culturais. Entretanto, os contextos históricos e geográficos contribuem para a característica de cada cultura. Além disso, a variedade interna de cada cultura não pode ser esquecida. E é bom destacar a importância da miscigenação, da tradição oral e da oratorização da escrita na maior parte dos países onde se fala a língua portuguesa. Contudo, é a língua que se faz presente em vários continentes. Entanto, ela influencia como é influenciada por culturas distintas à medida que exprime traços de identidade e legitimidade. Apesar da língua em comum, a forma de expressão é diferente. Imaginar uma língua ausente de um contexto cultural e de nação seria como concordar que sem elas a língua seria como um teatro de sombras mudas. No processo de tradução cultural, revela-se a intraduzibilidade presente nas culturas, devido à falta de traduzibilidade correta das línguas. Com isso, muitos países utilizam-se das redes de comunicação, pois elas exercem um papel importante no mundo globalizado. A intraduzibilidade origina-se de motivos linguísticos e externos à língua, da relação indissociável entre palavra e o pensamento. Acrescento ainda da intraduzibilidade de elementos estéticos, pois não se pode traduzir a originalidade presente em cada país. Linguisticamente, o termo polifonia refere-se à propriedade que um sinal gráfico tem de representar dois ou mais fonemas diferentes. Trazendo esse conceito para entender a polifonia cultural de língua portuguesa, compreendemos que Portugal tem a propriedade de representar as diferentes culturas dos países que têm o português como idioma oficial. Assim, polifonia cultural pode ser entendida como um conjunto de culturas distintas que se comunicam através de um elo. No caso da polifonia cultural de língua portuguesa, a língua é o elo que permite essa comunicação, pois foi utilizada para impor a cultura lusitana aos países na colonização. Quando os portugueses colonizaram países como o Brasil, Angola e Guiné-Bissau, impuseram a cultura lusitana, desconsiderando a cultura que já existia nesses países. Então houve um encontro de culturas, no qual tanto a cultura do colonizador quanto a cultura do colonizado foram contaminadas.
Assim, essas culturas coexistiram e se comunicaram, resultando na herança cultural de todos os países envolvidos. Por conta dessa comunicação, teoricamente promovida pela língua portuguesa, surgiu a polifonia cultural de língua portuguesa, no qual essas diferentes culturas fazem parte de uma totalidade, que é a cultura lusófona, onde a cultura portuguesa se sobrepõe às demais culturas. Contudo, vale ressaltar que essa relação não é tão harmônica, pois, ao mesmo tempo que tem elementos que aproximam, tem os que as distanciam. Inclusive, a língua é um deles, porque ela não é realizada da mesma maneira em todos os países que a têm como idioma oficial. Além disso, as particularidades de cada cultura revela que o conjunto cultura lusófona não dá conta de representá-las. Em um mundo onde o termo globalização nos bate à porta com elevada frequência, a questão acerca da importância da miscigenação cultural e da transcultura são mais que pertinentes. Uma língua é um veículo de cultura e cada uma tem as suas peculiaridades que partilham um conjunto de sistemas e subsistemas que formam uma língua histórica. E esta circulação de culturas dá sentido aos debates sobre um mesmo tema entre culturas distintas. Um exemplo é a realização de congressos com a participação de vários países para definir conceitos sobre um determinado assunto de interesse comum. Apesar de que este fenômeno transcultural é considerado por alguns autores como sendo um problema que pode irradiar uma cultura hegemônica através da criação de regras consensuais, estáveis e unificadas. E este é um cuidado importante a ser observado criticamente. O hibridismo cultural é um fenômeno histórico-social que existe desde os primeiros contatos permanentes entre grupos distintos. Todo sujeito imigrante é um sujeito híbrido, porque ao deixar sua terra, encontra outros homens na terra estrangeira que têm outros costumes, outras crenças, ouvem outros tipos de música e dançam em outro ritmo. A cultura do imigrante, então, une-se à cultura local e daí se inicia o processo de hibridismo cultural, tornando o imigrante diferente do seu estado original. Assim, uma cultura pode ser passada de uma população para outra, podendo ser modificada pelas particularidades locais, sejam elas parecidas ou não. E essa tradição pode voltar ao ponto de origem, influenciando a cultura da qual saiu, trazendo os novos atributos inseridos pela cultura que a recebeu, em uma relação de identidades endógenas e exógenas, como a tradição do carnaval nos países de língua portuguesa, por exemplo, que apesar de ter suas peculiaridades, dialogam entre si através de semioses que se complementam na medida em que são agregadas outras bases de referências particularizantes de cada estilo. O homem contemporâneo vive entre o dilema do enraizamento e do desenraizamento. Por quê? Se ele escolhe o primeiro, ele se exclui do mundo globalizante. Se ele prefere o segundo, desaparece ele e a sua cultura. Em vista disso, as literaturas brasileiras e africanas de língua portuguesa vêm indagando a respeito deste problema, porque fugir da alienação e do desenraizamento só provocará danos maiores, pois será alimentado o decalque de modelos europeus e, por outro lado, tentar não focar exclusivamente na afirmação nacional, para não levar à exclusão do outro. Diante do que já se foi citado, o contato com as identidades endógenas e exógenas forma-se a polifonia cultural, que obviamente não nos permite um olhar homogêneo para com as culturas em geral. Sendo assim, o multiculturalismo e o hibridismo cultural impõem-se na relação entre o universal e o singular, permitindo falar de multiculturalismo como os pressupostos de que uma cultura central se estabelece nas normas em relação às quais deve se posicionar as culturas menores. Sendo assim, os fatores linguísticos, históricos e literários são elementos simultaneamente de proximidade e de distanciamento, pois a língua, como um agente de proximidade, parece fácil de compreender. Institucionalmente, a língua é a mesma, nas suas variações diatópicas. Não podemos, porém, esquecer as suas várias línguas naturais dos povos nativos dos países africanos e do Brasil.
E, sobretudo, não deveremos esquecer que o português foi e ainda é, para algum desses habitantes, sobretudo africano, como uma segunda língua, que para outros é ainda dificilmente acessível. Considerando a língua como um elemento de proximidade e distanciamento, no entanto, não podemos esquecer que ela faz parte integrante, assim como a história, da cultura. Além do sentido, preciso do lexo e do sintaxe, o fator importante, mas não exclusiva, da base de identificação de cultura. A língua revela-se como uma visão do mundo, no sentido pragmático, como uma forma de agir sobre o mundo. Os objetivos, as sensações ganham outra realidade a partir do momento em que são ditos e escritos. Para compreender melhor a polifonia cultural de língua portuguesa, tomaremos como exemplo um elemento cultural presente na cultura dos países que têm o português como idioma oficial. Esse elemento é o carnaval, que apesar de fazer parte da cultura desses países, em cada um é realizado de forma peculiar, conforme veremos nos vídeos a seguir. A chamar, vamos lá, vamos rebentar. Põe a máscara, chula-te para a folia, que vamos tirar todo dia. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Carnaval, Mahal é o que se quer. É a festa a chamar. Vamos lá, vamos rebentar. Põe a máscara, chula-te para a folia, que vamos